como alcançar a real riqueza que existe dentro de você. A prosperidade, ela é algo que existe dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um núcleo de criação real daquilo que desejamos. Carro, casa, família, passeios, trabalhos e etc. Você consegue criar isso com o pensamento. Mas existe algo que as pessoas não contam. Existe algo que eles não querem que você saiba. Como fazer este movimento real acontecer na sua vida. Como você pode fazer para dormir e acordar com dinheiro na sua conta. Como você pode fazer para estar em um estado de frequência onde as coisas fluem para você de maneira leve e suave. A criação da prosperidade, ela não existe, porque a prosperidade ela já existe dentro de você. Então o que você tem que fazer é conhecer a si mesmo, para quebrar os ciclos de escassez, quebrar os padrões repetitivos que fazem você permanecer naquela mesma frequência, naquela mesma zona. Então, o que você tem criado hoje? Então, anote 3 coisas aí. Primeira coisa, o que você quer para o seu futuro, o que você quer para a sua vida. Segunda coisa, a coisa que mais te incomoda, que você sabe que precisa ser curado e que você não tem capacidade atualmente de ter a cura, ou de ressignificar, ou de reescrever essa história. E a terceira coisa mais importante que você deve anotar é como eu quebro esses padrões. Então, é assim que você vai fazer para começar a ter a clareza total do seu poder. Por quê? Quando você não conhece os padrões, quando você não conhece realmente aquilo que você quer, quando você não sabe aquilo que realmente está te trazendo, você entra num ciclo de dor, um ciclo de insegurança e entra também num ciclo de insatisfação por não alcançar aquilo que você deseja. Então, o que ocorre nessa área? Essa área se sente insatisfeita dentro de você. E essa área que se sente insatisfeita, ela quer mais, ela quer prosperar mais, ela quer mais dinheiro, ela quer mais contatos com pessoas acima da frequência dela, acima da condição financeira dela. E para ela acessar essa frequência, ela se permite controlar o pensamento. Ela se permite conhecer a própria respiração quando alguma palavra toca nela e tira ela do centro. Ela começa a ter a sensibilidade corporal. E essa sensibilidade corporal, ela vem trazendo ali a sensação, às vezes, quando a pessoa passa por um processo de desbloqueio, de um nervosismo, tem bloqueios, parece que a pessoa vai morrer. Aí, o que é o bloqueio? O bloqueio é nada mais, nada menos do que travas, traumas do passado que hoje te aprisionam, que faz você não chegar aonde você deseja chegar. É como se fosse uma barreirinha, uma lombada no meio do caminho. Você tá indo, tá indo, tá indo, luta, 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 mas não consegue bater a meta, não consegue alcançar aquilo que você deseja. Por quê? O emocional não é conhecido dentro de você. Para prosperar, você tem que conhecer o emocional, tem que conhecer o cérebro. Para alcançar aquilo que você deseja, você tem que começar a quebrar as travas, porque tudo é feito através de repetição. Então, se hoje você repete um padrão, se você tem 26 anos e repete esse padrão há 26 anos, hoje é hora de você quebrar esse padrão e começar a colocar coisas novas no lugar desse padrão. O que você poderia fazer de diferente ao invés de chorar? O que você poderia fazer de diferente ao invés de reclamar? Porque a falácia, a fala, o poder da fala, ela é a criação real. O poder da fala, ela é o que destrói e atrai também. Ela constrói o que você deseja. Quando você abençoa alguém, você está abençoando a si mesmo. Quando você se auto-reconhece, você está reconhecendo ao próximo. Esse é o princípio para que as coisas comecem a se aliar. Porque você ama a você mesmo e da mesma forma que você está se amando, você dá a retribuição para o próximo. Porque você conhece ali o estado corporal, que o seu corpo, que é um corpo temporal, que é um corpo que tem uma validade no planeta Terra, é um corpo que precisa de adquirir conhecimentos diários, por isso estamos aqui no planeta Terra e aqui a gente aprende todos os dias coisas novas. E hoje, nesse dia de hoje, a prosperidade, ela é o que você está aprendendo, ela é o que você está desenvolvendo. Então, quando a gente cai uma, duas, três vezes e tem dificuldade, isso é normal,
Por que é normal, Zaí? Porque no começo, tudo que é novo é difícil. No começo, tudo que é novo é desafiador. Então, se você pega hoje e vai aprender a jogar um vôlei, não sabe jogar o vôlei, não sabe dar um saque, não sabe dar um corte com a bola, o que acontece ali? Você vai ter dificuldades no começo. Dificuldades de ver o time certo que a bola tá vindo para você jogar ela para cima para um companheiro, para outro jogar pro lado de lá da rede. Então, no começo, você vai ter dificuldade. Quando você se torna um atleta, que você abandona vícios, padrões antigos e começa a praticar esportes, como correr, no começo, nos 5 minutos de corrida, nos primeiros 5 minutos de corrida, o seu corpo físico começa a sentir reações reais de dores nas panturrilhas, dores nas pernas, nas costas. E o que acontece? Ali você começa a desafiar o seu próprio corpo. Você começa a desafiar o seu cérebro que estava estagnado, através de repetição. Porque a repetição é o que vai fazer você se tornar o que você deseja ser. 100 mentiras contadas 100 vezes se torna verdade. É um dito popular que existe, tá? Pra quem não sabe. Então, se você conta 100 mentiras 100 vezes e elas se tornam uma verdade, por que não transformar uma verdade real dentro da sua vida? Lutando todos os dias contra esse padrão de estagnação, contra o padrão de reclamar, contra a área do seu cérebro que não atrai coisas boas. Por que não se observar? Para começar a entender o que está te aprisionando e está impedindo você de alcançar aquilo que você já é, aquilo que você já merece, o que é seu por direito. Para atrair o que está dentro e transbordar para o lado de fora, existe um controle na emoção e esse controle é real. Quando você está no estado de emoção, você manifesta a criação da sua realidade. Quando você está nervoso, quando você está feliz, quando você está triste, independente. Quando você está no auge de emoção, que aquela emoção está muito alta, você cria uma realidade ali. Você atrai algo para você. Você cria um novo futuro. Aí do nada aquilo que você desejou aconteceu. Independente se você estava bem, se você estava nervosa ou não. Mas aí você não sabe controlar esse padrão. É dentro da minha mentoria que eu te ensino a como enxergar a área emocional que precisa ser desenvolvida, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada. E quando você cuida dessa área emocional, você começa a se conhecer. Porque ali você vai ver que você repetia padrões antigos dos seus pais, dos seus ancestrais, da vovó que cuidou de você. E não é isso que você veio fazer aqui no planeta Terra. Não é isso que você está fazendo aqui todos os dias. Cada um de nós tem uma missão. A primeira missão é cuidar de nós mesmos. Estar em estado de frequência a qual você se ame, a qual você se preserve, a qual você seja o seu pilar, o senhor de si mesmo. E isso faz com que você consiga se enxergar com mais facilidade e leveza. Isso faz com que você comece a se encontrar com tranquilidade e paz de espírito. Por que paz de espírito? Eu posso afirmar que nem sempre eu acordava em paz. E nem muitas das vezes acordo. Por qual motivo? Coisas externas ou coisa interna? Isso aí, pensamento interno, é o que está dentro. Então aquelas coisas que está dentro, palavras que eu ouvi, fatos que eu vi ali, aquilo começa a trazer o transtorno, porque eu estou me colocando em posição para que vocês vejam que eu sou um humano real como vocês, que eu também passo dificuldades reais como vocês. A diferença é, eu me desenvolvo todos os dias, aprendo algo novo todos os dias, e ensino algo novo todos os dias. Eu transbordo aquilo que eu adquiro, seja por insight, seja por estudo. E para a gente reconhecer que somos dignos da prosperidade, temos que saber quem eu sou. Quem você é? Esse eu sou que eu sou, ele refere-se ao Uno, à imagem e semelhança de Deus. Aquele que é o Filho, aquele que é o servo, como eles utilizam a palavra, dependendo da frequência que a pessoa tiver, ela vai entender o que eu estou falando. Porque a frequência, ela muda tudo. Se eu estiver numa baixa frequência e eu falar que você é um servo, que você é um amigo, e você entender isso, você vai falar, não, eu sou co-criador, eu sou imagem e semelhança, eu não sou um amigo, eu não sou um servo. Mas dependendo da frequência, se eu falar que você é um servo, você vai falar assim, eu sou um servo do Senhor, e é isso. E é isso. É a mentalidade. Então a sua mentalidade te levou hoje até onde você se encontra. Mas é necessário você encontrar pessoas que te levem aonde você deseja chegar. Porque se você está me ouvindo, se você está se inscrevendo no meu canal, é porque você ainda não adquiriu realmente o que você deseja. Porque se fizesse sentido para você, você estaria transbordando esse tipo de conteúdo. Conteúdos que faz a pessoa conhecer o emocional. Faz elas conhecer o próprio cérebro, o padrão, o que te agrada ao acordar.
Faça coisas boas ao acordar, cuidando do seu emocional. Porque quando eu acordo, como o emocional envolve a prosperidade, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ter o contato comigo mesmo. Para que ter esse contato consigo mesmo? Saio, venho no quintal, sento no solzinho, tomo aquele sol maravilhoso, fazendo uma meditação. Om Namah Shivaya, ativando o Shiva ali, Shiva Om, Shiva Om, Shiva Om, e trazendo a força da essência do todo. Por que do todo? Porque Deus, o Criador, Ele está em tudo e em todos. Quando você faz, se você é pedreiro, você constrói uma casa, e mesmo que aquela casa não seja sua e seja de um cliente, quando você passa por aquela casa, o seu campo, o seu corpo fala, eu que fiz, eu que construí. Você sente orgulho da sua criação. Então Deus sente orgulho de cada um de nós, porque Ele sabe do nosso potencial. E para nós mesmos reconhecer o nosso próprio potencial, temos que olhar para nós e ver aquilo na totalidade que trava a gente, que aprisiona a gente, que impede de nós sermos felizes. Meu relacionamento não tá bom com a minha mulher. Será que o seu relacionamento não tá bom ou você não está bem com você mesmo? E por você não estar bem com você mesmo, você começa a maltratar a sua mulher sem você perceber e faz com que vocês caiam em ato de discussão, faz com que chegue uma densidade dentro da sua casa. Ou seja, o que ocorre nesse momento? O emocional precisa de equilíbrio. Sua mulher é uma rainha, não uma guerreira. Quando a gente escolhe uma esposa pra gente, uma companheira, é pra ela ajudar a gente a subir. Se hoje dentro do seu relacionamento está tendo um desequilíbrio, precisa de haver um alinhamento. Não uma separação, mas um alinhamento para ter uma conexão maior e começar a chegar aonde você deseja chegar. Subir os degraus da escada que você já estava subindo com muita dificuldade. A palavra de Deus fala, é melhor 2 do que 1, porque se houver 2 e 1 cair, o outro te estende a mão e te levanta. Mas e se só houver 1 e aquele 1 cair, esse sim ficará caído. Por que ele ficará caído? Por qual motivo? Não haverá outra pessoa para estender a mão para ele. Não haverá outra pessoa ali ao lado dele. É melhor 3 elos de cordas do que 2, porque 3 elos de cordas, eles são mais fortes do que 2. Então a companheira é para trazer a força para você, é para trazer a inspiração. Se a sua esposa te confronta, é porque é Deus usando ela para te confrontar. Independente se isso te dói, se isso te traz raiva, se isso te faz ficar denso. Mas é ali, quando você vira a chave, quando você controla o seu emocional, que as coisas começam a caminhar, que as coisas começam a andar. Você começa a sentir presença. E sentir presença é saber quem você é. Quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nasci para reinar. Nasci para governar sobre todos os animais da face da terra. E nasci para dominar também todos aqueles animais que estão voando sobre mim. Ah, é para aprisionar os animalzinhos? Não. Domínio. Poder de presença. Aura. Aquele que está em conexão com o todo, ele atrai a prosperidade externa e libera a interna. Porque quando ele está liberando internamente, isso aqui é transbordo. Para você que acessa esse conteúdo e não tem o conhecimento, sente até sono, de tão pesado que é. Porque o cérebro, ele acredita naquilo que ele conviveu a vida inteira vendo. Ou seja, repetição de padrões de pessoas que estão perto de você é qual? Me fala o vizinho mais próximo que você tem. Qual é a rotina dele? Ele sai de manhã cedo, volta só de noite, tem um carrinho, tem uma família. Mas será que ele é feliz? Será que ele realmente é próspero internamente? Ou será que ele se sente aprisionado dentro de uma cúpula? Ou será que ele se sente ali aprisionado por ter que agradar o pai? Porque o inconsciente mostra os padrões repetitivos que te impedem de ser próspero de verdade. Os padrões repetitivos que te impedem de você deitar a hora que você quer e acordar a hora que você quer. Porque você tem um horário a cumprir. Você tem um dever, você é um funcionário. E ali você tem que trabalhar para arcar o compromisso, para arcar com as coisas, as despesas da casa, porque você não consegue olhar como funciona o emocional. Por que muitas pessoas abandonaram o CLT e começaram a trabalhar próprio? O cérebro começou a destravar. Eles acreditaram que tinha algo a mais, investiram em cursos, terapia, mentorias para alcançar, para desbloquear áreas que estavam estagnadas. Porque você é a mesma coisa que a convivência que você vive ao seu redor. Vamos falar então de 5 padrões. Primeiro padrão.
Eu não preciso. Segundo padrão, tá bom. Se eu tiver uma casinha, eu morro assim. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Quinto e último padrão. O seu cérebro só vê o lado negativo. Como você pode afirmar isso? Porque é um padrão. É um padrão as coisas negativas, é um padrão as coisas positivas. É repetição as coisas negativas e é repetição as coisas positivas. É repetição para onde você quer chegar todos os dias. É um treinamento pesado para o cérebro, mostrando para ele que quem governa sobre ele é você. E você é a autoridade suprema. Você é o governante desse corpo. Ele foi dado a você para que você cuidasse dele com amor e carinho e cuidasse do próximo. Para que assim começasse a ter o transbordo na sua vida. Para que Deus começasse a trabalhar do interno para o externo. Por que não é mudar sobre o lado de fora? Não é sobre sorrir e as pessoas acharem que você está bem. Mas é sobre você realmente estar bem internamente e poder liberar aquilo, transbordar aquilo com autoridade, força, tranquilidade. E assim as pessoas se impactarem com o que você tem. Seja com o seu trabalho, seja com o que você vende, se você vende salgadinho, se você faz unha, cabelo, não sei. Mas é você ter a força de adquirir aquilo que é seu por direito. E começar a observar quais são os padrões que têm te aprisionado, o que tem impedido de você ser próspero de verdade. Porque tudo é um passo de cada vez e todo dia é um novo recomeço. Então já se inscreve no meu canal, já deixe nos comentários o que você achou do nosso conteúdo de hoje. O link da nossa mentoria vai estar na descrição desse vídeo.